Fala galera, vamos chegando para mais um Wincast, o podcast dos inconformados da Igreja Batista Filadélfia de Capão na Canoa. Fala meu querido pastor Gabriel Oliveira, sempre uma ilustre presença. Sempre. Abrilhantando o nosso programa. Mais uma vez. Agregando, né, conhecimento, conteúdo, ainda mais cultura. Hoje de um assunto que é demais, né? Esse assunto eu sou apaixonado. Demais. Um prazer estar aqui, né? Mais uma vez contigo, né, Bruno? E também com essa dupla, né? Com esse casal abençoado aí, que vão falar sobre... Eu não sei fazer a interpretação. Tem que fazer. Não, mas eu não sei. Sejam bem-vindos, meus queridos, Thay e Murilo. Obrigado. Olha aí. Tudo bem? Esse sinal eu não conheço, não sei como é que quer dizer, mas vamos lá. Seria uma reza católica. Uma reza católica. Cruz, cara. Reza católica. É isso aí. Mas então, né, nosso amigo Bruno, a gente convidou então o Murilo e a Thay, né, porque eles fazem um belo trabalho, né, que é a língua brasileira de sinais, né, ou as libras, né? Isso aí. E a gente então trouxe vocês aqui para conhecer um pouco mais, né, para saber da história, né, de onde vocês começaram, quando começaram, o porquê começaram. Eu particularmente eu fico nos cultos, Bruno. Eu fico olhando assim, de né? cantinho. Não, eu fico olhando, cara. Eu fico apaixonado assim, né? Vendo ali vocês fazendo ali os sinais, porque não é somente sobre os sinais nos dedos, né? Mas é toda uma questão corporal, é toda uma questão de expressão, né? Isso é. Então, começar aqui pela Thay. Primeiras damas, né? Claro. Sempre foi crente, Thay? Sempre teve A Thay tem cara de crente. Olha pra Thay, cristão. Nascida em berço cristão, nasci na Assembleia de Deus, né? Os meus pais são cristãos também, são de lá. Família toda nascida lá. Família Matos foi uma das primeiras famílias aqui de Capão que construíram, que fundaram a Igreja Evangélica da Assembleia de Deus. Só fala um pouquinho mais perto do microfone, amor. Perfeito. Pode puxar ele mais pra perto de ti, ajudei, Bruno. Isso. Então, basicamente, sempre a gente teve função, trabalhava com a escolinha dominical, então eu sempre gostei muito dessa coisa de ensinar, de lidar com a didática de uma sala de aula. Então, daí, há 11 anos atrás, eu tive minha primeira aula de Libras. 11 anos já? 11 anos atrás. Eu tinha 15, tu era bem novinha. Eu tinha 15, por volta de 14, 15 anos. Tive minha primeira aula de Libras, que foi com o professor João e o professor Isaías, os dois são de Osório. Continuaram sendo meus professores depois de 11 anos. Legal. E foi dentro de um ambiente assim de igreja mesmo? Sim, o pastor da igreja, naquela época, trouxe os dois para a igreja para nos ensinar. Era o pastor Júlio? Acho que sim, foi naquela época. Só que daí, por falta de pagantes, porque o pessoal lá não estava levando muito a sério e eu estava apaixonada por aquele negócio, o meu senso de direção é horrível, eu achava que Osório era para lá de Porto Alegre. Então daí eu parei de estudar, parei de procurar, porque para mim Osório era muito longe, não tinha como eu continuar estudando. Isso foi que ano que tu parou de... 11 anos atrás. 2011. Por aí. E o Murilo era já de um lar cristão? Ou a Thay que trouxe o Murilo para encontrar o caminho certo? Pergunta difícil. Eu nasci dentro da igreja, na verdade, né? Mas minha família minha família se converteu, meu pai e minha mãe, e após isso, mais outras pessoas da família começaram a frequentar a igreja. Mas eu praticamente nasci dentro da igreja. Meus pais foram para a igreja quando eu tinha 2, 3 meses de idade. Então, praticamente cresci dentro da igreja, dentro da Assembleia de Deus, dentro da Gideões, dentro dessas duas igrejas que meus pais frequentavam. E foi dentro da igreja que vocês se conheceram? Não. Então eu fiquei curioso agora. Tu gosta de um romance, né? Tu gosta de uma história de romance. Eu quero é que as coisas elas vão se encaixando. Então as perguntas elas têm que ser feitas assim pra gente. Ir por partes que nem o Jack. Não. Na verdade, eu já conhecia a família da Thay há muito tempo. No tempo da Assembleia ainda. Né? Naquela época, a Thay era um cotoco de criança. Então não é só cara que tu tem, tu realmente é mais velho, né?
Depende, se julgar pela carinha aqui, dá pra ver que eu peguei a estrada de Cornélios, né? Mas enfim, eu já conhecia a família dela de longa data. E um show Capão Fest, lá na Beira-Mar, quando existia ainda Capão Fest. E tava rolando, acho que era Noite Gospel na época, e ela ia cantar. E logo após o evento ali das igrejas, ia tocar outra banda famosa que eu não lembro quem estava tocando na época. E geralmente quando tem evento assim, geralmente as igrejas vão em peso para lá. E eu, tudo bem, não tinha nada para fazer, vamos para lá. Chegando lá, encontrei essa bênção de Deus aqui. E aí ela fez zoinho para mim. Deve ter sido, né? E cantando, que história é essa? Pai também canta. Sim. Foi Família tinha música, né? Gente, é que assim, ó, o pai toca, a mãe canta, a mana canta, E o meu mano irmão canta e toca qualquer coisa que botar na mão dele. Se eu não soubesse pelo menos cantar, eu ia ser expulsa da família. Fora que todo assembleano tem que saber cantar em alguma coisa no coral, né? Nem que seja um playbackzinho, né? Nem que seja um playbackzinho. As apimentadas persistem. Uma Cassiane, né? Vai dar Cassiane aí, lá da Maris. Né? Mas, e as Libras, seu Murilo? Ela já disse que, né, fazia 11 anos lá na igreja e tal, e foi por intermédio da Thay, porque tu também manja dos Paranauê, né? Querendo ou não, sou obrigado a aprender. Por livre e espontânea pressão. Tá, mas assim, por exemplo, eu não sei se a pressão ia resolver a minha patetice, né, motora, né? Porque isso aí tem que ter uma coordenação motora e tal. Tem que ser alguém mais ou menos, né? Então, assim, claro que teve a pressãozinha. E pastor, eu te digo por experiência própria que por pressão também não rola, porque a Aline, ela também está fazendo há um tempo aula com eles, E né? a pressão rola pra cima de ti. Mas não adianta. Não adianta. Então, só Dá contribui uma com a tua saudação fala. então pra nós aí. Mas que jeito. Não, tu tava fazendo antes ali fora do ar. Não, mas eu já fiz, o oi. E o teu nome? Vai. Isso. Aqui, pum. Isso. Agora lá pra bom, câmera lá, muito agora bom. eu vou te erguer. Vai. Agora eu vou te erguer. Bota assim, Aline. Eu te amo. Vai lá, vai lá. Copia aqui, ó. Vai lá. Mas nem copiando. Vai lá. Sinal dela, vai. Vai. Aline. Sai bem, né? Boa. Top. Mas e aí, Murilo? Vai lá. A gente encontrou dentro dessa comunidade uma carência gigantesca de relacionamento. Não entre eles, porque entre eles são bem resolvidos, sim. Mas, por exemplo, de acesso, de cuidado, de carinho, de amizade com a comunidade ouvinte. Eles são uma comunidade muito unida entre eles, mas a comunidade ouvinte, às vezes, parece que é distante deles. Não sei se ficou claro. Sim. E isso ficou Eu, particularmente, eu realmente sinto isso também. Por exemplo, assim, por quê? Porque eu não sei nada. Descobri no meu coração, não sei nada, não sei. Eu sei o meu sinal ali, né? Que é tal, que é o pastor que fala muito ali, que é o pastor Gabriel, que eu te amo e tal, essas coisinhas ali. Mas eu não consigo eu não consigo me comunicar em Libras. Só por sinal mesmo, assim, daqui a pouco, né? Que eles também têm essa facilidade e tal. Então, realmente, me parece que realmente tem esse abismo. Então, não é só algo da parte deles para com a gente, mas da minha parte para com eles também. Então, eu queria que tu falasse, né, sobre essa iniciativa de vocês e tal. Acho que é bem pertinente isso. A gente é sabido que tem no litoral inteiro, tá? Uma média de 500 surdos. 500? Abrangendo todo o litoral. Todo o litoral, de Torres Torres a Quintão. até... Isso, de Torres a Quintão. E onde é que vive essa galera? Pois é. 500 pessoas. Gente, 500 pessoas elege um vereador, elege E onde é que vive essa galera? Como, do que eles se alimentam de recursos, de informação, sei lá, de entretenimento? O que eles consomem? Você sabe qual é o grau de escolaridade de um surdo hoje, assim? Varia muito. Varia muito. Médio? Olha, tem eles conseguem segundo grau concluir... completo? Não. Ensino médio? Baixo. Ensino fundamental? Fundamental. Por quê? Pela dificuldade deles ou da instituição de ensino? Da instituição.
São poucas as escolas que são acessíveis para eles, porque tem muita escola que elas procuram fazer muito a inclusão. A inclusão não ensina um surdo. Sim. Por quê? Porque o surdo ele precisa entender que ele não é só diferente, ele também é normal. E tem o material também. Exatamente, porque na escola inclusiva, o professor, para ele, é só um mero intérprete. Porque é pego todas as matérias, todas as disciplinas, às vezes, na hora da aula. Então, assim, um professor intérprete, para ele, ele tem que saber ciência, ele tem que saber biologia, ele tem que saber matemática, ele tem que saber física, tudo na hora. Exato. Uau. Vamos pegar o seu exemplo. E aí é praticamente impossível, né? É praticamente impossível. Então, assim, e como eles não podem rodar uma criança surda, E aí eles vão passando. Sem aprender. Sem aprender nada. Vamos pegar o seu exemplo. Triste. Você tinha pensado nisso, meu? Não, não tinha. Vamos pegar o seu exemplo, pastor. Você vai viajar para Israel. Glória a Deus. Não. Eu já estou em Israel, filho. É? Amém. Muito Mas bom, vamos lá. acho demais isso. Vamos lá. Vamos seguir. Chegando lá, vamos dizer que tu não tenha acesso ao intérprete. Nada. É tu, a tua cara e a tua coragem. Vai chegar lá, tu vai voltar desesperado, porque não vai conseguir se comunicar com ninguém, não vai conseguir comer, não vai conseguir ir no banheiro, não vai conseguir hotel, The não vai books conseguir on nada. the table. Mas vamos lá, né, Murilo? A gente fez claro que uma brincadeira agora aqui, mas a gente não soube fazer algo básico e já dá uma agonia impressionante. Eu fico até com vergonha, na verdade. Essa é a palavra. Eu acho que esse podcast aqui vai ser constrangedor. Pra mim, vai. Tu tá no meio deles ali, tu tá entendendo, né? Vamos fazer uma oficina coletiva. Talvez tu não saiba fazer, mas quando tu vê lá, tu consegue identificar o que eles estão falando? Não, diz que sim. Às vezes. E aí, vamos lá, continuamos lá no ensino, que é importante. Isso é muito importante, tá? A gente brincou aqui porque o ambiente é leve, mas esse assunto é importantíssimo. Por isso que a gente trouxe aqui, porque a gente acredita no trabalho de vocês, a gente acredita na necessidade desse trabalho. Por quê? Porque são almas também. Uhum. Sim. São vidas. E aí, como é que é a mesma pergunta que o eunuco fez lá para Filipe. Como é que eu vou aprender se não tem quem me ensine? Então, tá entendendo? E aí eu, como alguém que tenho a missão de ensinar, como eu vou alcançar se não tem alguém que me ajude a alcançar aqueles que não me entendem? Exato. Entende? Então, a profundidade que é e a necessidade que tem. Tem uma... mas tem um lá na igreja, 2. Não me interessa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, é festa no céu. Verdade. Entendeu? Então, vale muito. Com certeza. Tem uma passagem na Bíblia que nós ouvintes, lemos da seguinte maneira: como ouvirão se não há quem pregue? Essa passagem a gente pega ela e adapta para a comunidade surda. É como verão se não há quem sinalize. Uau. Porque, não sei se vocês sabem, mas os surdos, eles ouvem com os olhos e falam com as mãos. Uau. E sentem com o coração. Que legal, E sentem com o coração. Não sabia. É muito bacana, gente, é muito bacana. E como é que foi da onde que veio esse chamado, assim? Quando que vocês entenderam que vocês tinham necessidade de encarar pela frente uma missão dificílima, que é ter um ministério dentro de uma igreja onde vocês pudessem levar aquilo que é o nosso ID, né, a toda criatura, aquelas pessoas que o pastor Gabriel não consegue chegar. Como que foi esse chamado de vocês? A Thay entendeu primeiro. Normal, né? Mulher sempre parece que tem uma sensível. ligação mais direta. E tu com essa vasta cabeça não conseguiu... Não, a antena estava ruim, não estava pegando sinal. Vai lá, Thay. Foi a primeira vez que eu ouvi audivelmente a voz de Deus. Era uma vez um culto, eu estava sentada lá no fundão da igreja e o pastor estava pregando sobre propósito. Isso lá na Assembleia. E daí assim, Deus, e agora? Qual é o meu propósito? Porque eu dava aula para as crianças, não estava dando mais. Eu cantava, amava cantar, foi o primeiro ministério que Deus me entregou. E eu não estava cantando mais. E saí do coral, saí de tudo e saí de coreografia, que eu amava dançar também. E eu fiquei simplesmente parada. E eu reclamando para Deus. Pai, qual é o meu propósito então? O pastor está falando tão bonito ali sobre propósito, sobre tu cumprir o teu propósito. E qual é o meu propósito? E daí foi ali onde eu escutei a primeira vez. E o que tu está fazendo? Olhei para trás, não tinha ninguém. E tinha surdos lá? Não.
Ah, tá. Não tinha. Mais louco ainda, né? É. E eu, tá, e agora? Qual é o que eu tô fazendo? Eu não tô fazendo nada. Putz, não tô fazendo nada. É verdade, não tô fazendo nada. Daí cheguei em casa e fui pedir pra Deus, né? Pá, Deus, então se eu não tô fazendo nada, então me mostra o que é pra eu fazer. Daí ele falou de novo. Eu te entreguei um ministério. Há muito tempo atrás. E tu enterrou. Uau. E eu, uau. E agora, qual é o dos ministérios? Eu cantava, eu ensinava... Qual deles que eu enterrei? Fazer o checklist aqui, peraí. Tá, me mostra então o que eu tenho que fazer. Qual é o dos meus propósitos? E naquela mesma noite eu sonhei com a minha primeira aula de Libras. Tá, beleza. Sonhou com a Libra. Mas não tinha ninguém. Não. Tá, e aí? Aí eu fui Que atrás foi fazer? do pessoal de Osório, que eu achava que era muito Foi na longe. comunidade. Não, eu mandei Dos mensagem professores. pro meus professores. Aí eles assim, que máximo que tu quer voltar a aprender, porque daí não vingou ninguém. E eu, putz, não vingou ninguém, é sério? Não, ninguém se interessou mais, ninguém chamou. Deu, tá, não, mas eu quero. Daí ele assim, olha, aqui já tem uma turma em andamento. Eu posso procurar uma turma que vai começar por Capão e te indico. Eu, tá, perfeito. Fiquei esperando, na mesma semana eles me retornaram. Que estavam abrindo pela Câmara de Vereadores, a Câmara tinha cedido uma salinha, onde a gente podia começar a aprender lá, e ia começar um curso básico de Libras. Em Capão. Em Capão. Eu, maravilhoso. Quando? Semana que vem. Eu, Já. Eu, tá, me passa o link. Mas tu já tinha uma base, já sabia mais ou menos. Eu sabia o alfabeto. Sabia, mas sabia mais que o Bruno já. Meu nome, Não precisa meu muito. sinal, que é esse aqui. Eu não sei lá. Mas basicamente era isso. Eu Qual é o teu sabia. sinal? Qual é o teu sinal? Tayane. Tá, e o teu? Cabeça. Não. Não é Ruguinha, possível. ruguinha. E o teu do Kiko? Como é que é do Kiko? Do Kiko. É sim, o teu. É, da bochecha, né? Sei. É da barba. É da barba. É da barba. Não. É da bochecha. O surdo falou que é. Ah, tá. Pastor, eu concordo contigo, mas o surdo disse que é por causa da barba. Então se ele falou, então tá Mas falando. concordo contigo. E aí, tá, foi fazer lá. E daí eu comecei o curso lá. Quanto tempo? Era basicamente de 4 a 5 meses, o Tá. básico. É basicamente o que a gente passa ali Isso na aí igreja. então foi há 11 anos. Não, esse daí já foi por agora, faz uns 4 anos atrás. Tá, 4 anos, vamos lá. Vamos né? Pegar cronograma. Isso, vamos lá. 4 anos atrás, beleza. Isso, daí eu E comecei a aí, quando estudar. é que tu começou, então, a entender que tu precisava falar com essa gente, trazer essa gente para esse meio evangélico, Jesus? No mesmo dia que eu comecei, porque a Tá. professora era surda, professora Ágata, maravilhosa professora. Ela é oralizada, então ela faz Ela é o leitura. quê? Ela é Oralizada. oralizada, ela fala e ela faz leitura labial também. Ela fala, Exato. mas ela é surda. Ela é surda. Exato. Não é normal, né? O surdo falar. Muito difícil um surdo falar. É? Muito difícil. É que assim, E como é que ele aprende a falar? Por linguagem, por ler? isso. Bota a mão na tua garganta e fala alguma coisa. Faz você aí também. Fala Faz o alguma teu coisa. nome. Coisa e tal. Tá, daí tem... Tayane. Vibração. Vibração. Uau. Aí, como é que eles descobrem se tá alto, se tá baixo? A vibração fica mais forte, fica muito alto. E se ela fica bem fraquinha, ela tá muito baixa. E eles conseguem controlar o tom de voz? Conseguem controlar. Com o muito tom de treino Sim. voz. consegue. E ela fala bem. ela Ou é, fala. não, ou é... É aquela fala que tem uma dificuldade. Isso, tu né? nota que ela é um pouco anasalada. Ela, tá. ela fala mais ou menos assim. Isso. O A, ela faz a... Tá. Mas é só. É só por causa disso, porque ela não tem noção do Sim. analasamento da vocal. Tá, vamos E lá. daí ela começou a perguntar, com quem tu trabalha? Daí quase todo mundo lá era funcionário público, professor, trabalhava para o município. E tu, Tayane, tu é o quê? Eu sou manicure. Tá bem, glória a Deus. Daí ela assim, tu não trabalha para a prefeitura? E eu já fiquei aqui, né? Meu Deus, eu vou perder a vaga do curso. Daí Eu faço a unha das pessoas que trabalham na É. Eu embelezo as pessoas que trabalham na prefeitura. Daí ela assim, tá, então tu tem família surda? Eu, não tenho. Então tu tem amigo surdo? Eu, não tenho. E por que tu quer estudar Libras? Meu propósito. Daí eu olhei pra ela e fiz assim, prof, ainda tentei fazer com um pouco de Libras que eu sabia. Eu vejo que na minha igreja não tem surdo. E isso é culpa minha. Uau. Porque não tem tradução. Por que o surdo vai vir? E ela ficou me olhando assim. Eu quero mais aluno igual a você. Eu, ai,
E daí, desde então, eu não paro mais de estudar Libras. Amém. Que demais. Mas isso era quando tu ainda estava na Assembleia. Na Assembleia. Isso. Tu chegou a iniciar algum projeto assim lá? Comecei. Antes da pandemia. Isso. Antes da pandemia. Daí, a gente estava com 6 alunos lá, 6 meninas lá estudando. Tava bem legal. Mas daí começou a pandemia e fechou. Aí não podia mais culto presencial, não podia mais aulas presenciais, não podia Mas nada. ainda não tinha nenhum surdo. Não tinha nenhum surdo. O foco era formar intérpretes para Trazer. Tá, Mas tu continuou estudando. Continuei estudando igual. tá. Até hoje. E aí hoje, assim, vamos chegar em hoje. Hoje, tu tem surdos que vocês evangelizaram, Sim. ou que vocês já conheceram evangelizados? Como é que foi essa... Teve um surdo que ele apareceu lá na igreja, porque a gente começou a frequentar a comunidade surda de Capão da Canoa. Tá. Aí É o Luciano? O Luciano. Tá. Foi o primeiro surdo que começou a frequentar ali O na Luciano igreja. passa e buzina pra gente, cara. Ele escuta um pouquinho. Ele buzina e eu, não precisa gritar, é só... Hoje ele trabalha, toda a vida eu encontro ele assim, ele sempre vem, conversa também, é muito legal. Muito legal. Ah, tu é um cara que conversa com ele então. Não. É que ele também é um pouquinho ele fala oralizado. um pouco. Eu sei, tô brincando. E aí? E daí, basicamente, a gente... Vocês encontraram ele na comunidade de estudados Na surdos. comunidade. E ele já era cristão? Não. Tá, vamos lá, fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que Como é que foi ele daí? conhecia um pouquinho o catolicismo. Uhum. E daí a mãe dele frequentava uma igreja em Xangri-Lá. Só que lá não tinha intérprete. Ele foi em um culto lá. E daí ele ficava assim, olhando para as coisas, queria entender o que estava sendo falado. Depende da igreja que ele foi, porque se ele foi numa igreja pentecostal, se ele ouve um pouquinho, provavelmente ele ouviu alguma Pois coisa. Mas Essa aí parte a gente corta. eu sei que basicamente ele não entendeu muito o que estava sendo dito lá. Sim. Aí ele apareceu num culto, por indicação de uma colega minha. Na Batista. Isso. Ele foi em um dos dias de curso com o professor Isaías, que daí eu continuei estudando, trocou os meus professores, a Agatha saiu e voltou o Isaías, que foi o meu primeiro professor. Então daí os nossos chamados, os nossos propósitos começaram a se encaixar e a gente foi entendendo o que a gente tinha que fazer. E o Luciano foi em um dia de curso, que era para fazer a socialização com a gente gente poder ter a prática, ter a sinalização. E daí ele ficou se perguntando, vocês são da onde? Vocês são daqui? E o Murilo sempre frequentou lá comigo. E a gente começou a falar, a gente é lá da Batista, se quiser ir lá, né? A gente está começando com um ministério de Libras, e a gente já tinha começado o ministério, só que a gente traduzia para nós mesmos. Não tinha surdo. Treinando. A gente estava treinando, pegando pregação, afinco. Alargando as tendas. É fé, Alargando né? as tendas. Exatamente. Traduzindo um Gabriel da vida. Sofrendo mesmo, né? Vocês viram que eu diminuí, né? Por causa de vocês, né? Glória Tá a Deus pela tua maravilhoso. vida. Cara, eu diminui muito por causa de vocês, cara. Vocês me moldaram nessa questão aí. Amém, a gente vai aprendendo junto. Às vezes dá uma aceleradinha ali, tá uma Dá, ideia. faz parte. Não, mas... Daí naquela hora só faz assim, galera, de pau aí. E já era, entendeu? Essa hora não precisa. Né? Mas, e aí? E aí agora ele frequenta? E daí agora ele frequenta. Foi o nosso primeiro surdo batizado. Legal. Aleluia. E a gente ficou muito maravilhado com a simplicidade. Sabe quando tu evangeliza alguém que já conhece a palavra de Deus, só estava um pouquinho meio desviado, assim, ele já conhece a história. Ele já tem uma personalidade um pouco mais forte. Mas quando tu evangeliza um surdo do zero, é igual tu evangelizar uma criança, porque ele tem aquela sensibilidade, ele tem aquela simplicidade. Então, uma vez a gente perguntou para ele quais eram as orações que ele fazia para Deus. E daí ele disse que ele orava, ele pedia que Deus ajudasse, que ele queria mudar o coração. Uau. Ele queria mudar os pensamentos para não pensar coisa ruim. E eu fiquei assim, é sério, e o que mais? Ele, porque eu quero conhecer Jesus lá no céu, então eu preciso me evoluir como um espírito certinho, no caminho certo. E eu fico aqui, eu fico babando, porque é muito lindo. É lindo. É muito E lindo. o trabalho de vocês agora aqui na igreja? Como que funciona? Que cultos que tem tradução, né, para quem está assistindo? E também as aulas, né? Vocês têm também... Hoje virou uma potência ali, tem muita gente, né? Já são Graças quantas a turmas Deus. formadas? Nós já temos uma turma formada do básico ao avançado, que ela já concluiu. Já o avançado? Já concluiu. Quantas pessoas são? A primeira começou com 8 e terminou com 3, Uau, dos 3 glória a módulos. Deus.
Mas, glória a Deus. Isso aí. A segunda turma que a gente abriu foi a que a Aline está inserida. Nós temos hoje, nessa turma, 8 alunos e estão no avançado atualmente. 8 que vão se formar. 8 que vão se formar, em nome de Jesus. Legal. Quando é que se forma? Quanto tempo é? 5 meses cada módulo. Então, 5 meses de básico, 5 meses de intermediário e 5 meses de avançado. Qual é os dias? Acho que foi bem pertinente a pergunta do Bruno. Dos cultos, tradução, tem domingo. Uhum. Por enquanto ainda está às 6 horas, 6 da tarde. 18, é. Isso. E daí, daqui a pouco, que dia? Começa às Vai 20. voltar para as 20, né? Provavelmente a gente vai avisar. Tá, perfeito. Mas por enquanto ainda está às 6 horas da É tarde. isso aí. O Eu horário. acho que é na 6 de dezembro, provavelmente será. Ah, perfeito. Daí volta para as 20. Sim. E às mas vezes- nos cultos às de vezes- domingo à Às tarde. vezes, Culto de domingo, quando eles lembram e tal, tem no sábado também, tá? Às vezes, assim, não é sempre, mas quando eles estão de bom humor, rola no sábado também. Isso aí. Mas Pergunte enfim. antes, tem o Instagram, na às vezes, verdade? quando sobra tempo na agenda deles, eles vão lá no sábado e fazem também. Não é sempre, mas às vezes, assim, rola. Tradução no sábado a gente não faz ainda, porque como a gente só tem uma equipe de tradução, eu é sei. muito cansativo. A gente só tá com 2 meninas, que é eu e a Duda. Glória a Deus pela Duda. Glória a gente Deus pela faz. Duda. É lindo ver a Duda fazendo também. É hein? lindo. A Duda pegou amanhã. Pegou. Eu gosto de ver a Duda fazendo. E Eu ela, fico lá de ela faz com amor, Porque eu assim, vi ela ela não- faz não- com uma transparência. Eu vi ela não muito boa, assim. O Duda não era muito boa, Duda. É. Hoje E tu tá hoje eu amorzinho. vejo ela fazendo e ela tá dominando. Dominou. É, como a Aline, como a Raquel, Raquel, Os o dois Danton, do- o Danton, né? a Sara. A Sara. O O Jean tá. Tá no caminho, tá no O caminho. Jean tá indo. O Jean tá ali, tá. Ele vai chegar. Vamos dar uns Ele vai empurrão chegar. nele, mas ele vai. Ele vai. sabe os sinais, só Ele falta a só expressão corporal. ele é meio desengonçado, já. Ele é tipo o Bruno, assim, que eu vejo o Bruno lá atrás também. O Bruno também fica meio desengonçado. Porque o Bruno, ele vai também lá, eu fico picando. Vai. Vocês estão fazendo assim, o Bruno tá fazendo assim. Né? Ele tá... mas é muito bacana. É muito bacana. E isso desperta em nós também, sabe? Essa sensação de nós estarmos fazendo um trabalho pleno. Você entende isso? E pastor, assim, complementando, a questão tu muito bem colocaste sobre vocês estarem com 2 pessoas na equipe. Né? E é por isso que vocês, em apenas um culto, na semana inteira, que tem 3, 4, 5 cultos durante uma semana, vocês conseguem fazer a tradução. Na primeira turma, 3 se formaram. E desses 3, uma te ajuda. É isso? Na segunda turma, agora estão se formando 8. Então, 8. vocês precisam de mais alunos. Exato, pelo menos uns 2 no Se mínimo. quem está assistindo, qual câmera, Wagner? Aquela lá. Se quem está assistindo curtiu esse propósito, tocou no teu coração, procura a Thay, procura o Murilo, porque a obra de Deus está precisando de você. Amém. É isso, né? Amém. É isso aí. Amém. Para quem daqui a pouco, tenho certeza que em todos os cultos nós teremos tradução. Vou fazer uma Glória a pergunta Deus. aqui. Em nome de Jesus. Acho que me veio agora na cabeça aqui. Qual foi o impacto para Libras no Brasil ter uma primeira dama que faz um discurso em Libras na posse do presidente? Nossa, foi um divisor de águas. Aquele momento foi um divisor de águas. É? Foi onde pegou a Libras e botou ela em evidência. Evidência. Aquilo ali para a comunidade surda foi mágico. Foi mágico. Porque tirou uma comunidade das sombras e botou a luz em cima dela. Foi lindo. E eles enxergam isso, se sentem mais empoderados. Sim, sim. Com certeza. Agora na Surda Olimpíadas ela estava aqui. Valorizados, eu acho Que também, legal. né? Acho que incluídos, Exato. né? É. Porque eles sempre são o pessoal que, em eleições, em coisas importantes para a sociedade, a tela está cheia e eles são a comunidade que precisa se contentar com uma telinha desse tamanho lá embaixo. 2 por nada, lá no cantinho. Eu ia falar um negócio agora, ainda bem que eu não falei. O quê? Porque agora Bah, ainda bem que eu não disse. Mas é pra gente ir construindo Vamos- juntos, vamos falar, inclusive então, vamos quebrando falar. paradigmas Não, eu novos. ia dizer. Não, eu ia falar porque eu acho que deveria ter essa tradução na live. E aí, A live dos cultos, né? que a gente ao faz. invés de Mas vai estar ter. ali na frente, Sim. entendeu? Ter lá na salinha, Mas vai entendeu? ter. Fazendo, e aí você traduzindo para a live. Já ter. tem isso em... Esse ter. é um projeto que a Vai gente ter. está em Só que andamento. aí a gente precisa Mas de daí 2 é um equipes. pedacinho É um no pouquinho cantinho maior. da- Não, mas é um pouquinho maiorzinho. Ah, tá. Porque o que geralmente eles colocam é um por nada, lá no cantinho.
E o surdo tem que se virar entendendo aquelas micromãos mexendo ali naquele pedaço. Perfeito. Mas você sabe que agora eu vou te contar, então, assim, isso aí mas mudou muito já. Porque agora eles não colocam mais, quando é alguma coisa da dama lá, da primeira dama, ela não coloca pequenininha, ela bota a pessoa na tela ali, não fica um quadradinho, fica uma pessoa aqui, ó, né? Sim. Já viu isso aí? Sim. E aí tu fica... Até a gente, que eu fico ali olhando, eu fico prestando mais atenção na mulher que está ali do que no que está falando. Então também tem essa ela se ligou nisso também, eu acho. Eu acho que deve ter sido partiu dela, né? Porque Com certeza. Com certeza. E Ela tem 20 anos de ministério, né? Ela acho que ela já é meia. Ela se tornou meio que uma referência, né? Com certeza. Ela e a Rebecca Nehmer no Brasil hoje são referência de ministérios surdos. É? Sim. E aí, então hoje isso contribuiu. E aí, tá, vamos ver. Contribuiu para o grande público. Né? Isso através de uma pessoa pública, né? de uma governante, né? Porque ela não deixa de ser uma governante também, a primeira-dama, né? Alcançou o grande público em rede nacional. Mas o que mudou assim, nesses últimos anos, na questão também institucional, nas escolas? Tal? Vocês têm essa percepção também? Abriu mais escolas, os centros de surdos estão sendo mais valorizados. Como é que tem repercutido isso também? A procura de ouvintes se formando para poder dar essa assistência tem sido bem grande depois disso tudo. Porque daí, como foi colocado em evidência, como foi colocado em foco, as pessoas têm buscado entender o que é aquilo ali. Porque, assim, para quem não sabe, existe variação linguística. Existe sotaque também dentro das libras. É? Exato. Dentro do, Como é que dentro do Brasil tem vários, como é que é um várias nordestino libras. falando aí? Fala uma palavra em 3 sotaques. Agora te peguei. Não, eu sei. Bora lá. Fala aí, Bruno, 2. Tá louco? Por exemplo, o sinal de pessoa aqui no Rio Grande do Sul é pessoa. Pessoa. Tem pessoa em Santa Catarina, que é com esse dedo aqui na testa, pessoa. E tem a pessoa em São Paulo, que é pessoa. Tá, aí eu peguei Santa e fui Catarina, pensando como é que é? Pessoa. Em São Paulo? Pessoa. Com o outro dedo. Rua da mão. Tá. Pessoa. E no Rio Grande do Sul? Pessoa. E no Nordeste? Inventa no Nordeste. Não. Isso foge do código de ética. Mas isso eu também pensava assim, tá? Quando eu comecei lá, em 1900, em Guaraná de Rolha, ter contato com a Libras junto com a Thay, eu pensava que a Libras era uma linguagem mundial. É? Eu pensava assim, tá, beleza, Não é? agora eu aprendi Libras, eu sei conversar com surdo do mundo inteiro. Não. Não, porque é linguagem brasileira de sinais, né, pai? Exato. Que não é linguagem, Exato. é língua. É língua. Tá. Língua. Linguagem é linguagem corporal, linguagem facial. É língua. Tá. É a segunda língua reconhecida do Brasil, é a Libras. É por isso que é Libras, né? Porque é brasileiro, tá? Exato. Sentido, né? Nos Estados Então, Unidos mas aí, como é que é outra língua. Muda. Sim, ASL. até porque o alfabeto é diferente, né? Exato. ASL, o nome da Libras lá. Tu não é porque tu sabe português que tu vai sair viajando é muito. isso aí, é isso aí. Tu vai para Israel, O A aliás, é diferente aqui do que lá, né? não é porque tu está em Israel falando agora português, ninguém vai te entender, né? É isso aí. Isso aí. E vocês já viram, assim, tiveram contato com essa língua americana de sinais? Já. Algumas coisas. E que assim, uma Vamos lá. coisinha simples assim que muda. Esse. Que é isso aí? Tá com o nome Esse é um sinal. Isso. Tá, do Esse quê? O que aqui. significa? Em português? Isso aqui, S no peito, é saudade. Em ASL? Vai, eu quero ouvir tua voz, Regina. Desculpa. Sinto I'm sorry. muito. So sorry. E é o mesmo sinal. Mesmo sinal. Daí imagina, tu não. chega lá, as pessoas estão esbarrando em ti, estão fazendo aqui, tu pô, tá Tá sentindo com saudade de mim do quê? Eu nem te conheço. Qual foi o impacto assim na vida de vocês? O que mudou assim? Porque envolve toda uma rotina. Vocês estudam, vocês ensinam, vocês traduzem no culto. Qual é o impacto disso na vida de vocês? Eu deixo tu responder primeiro. Vamos lá. É todo a gente precisou se adaptar para a comunidade surda. Por exemplo, por eles, geralmente, eles não ouvem, eles não têm, não desenvolveram o ouvido ou foram perdendo a audição ao longo do caminho, eles afloram outros sentidos. Isso é comum. Tá? Ou seja, eles não ouvem, eles desenvolvem mais o tato. Eles gostam, eles amam muito o toque.
Eles são muito sinestésicos. De abraçar. Muito. Se demonstrar de uma forma diferente. Exato. Isso. Geralmente quem convive mais com o surdo fala menos, né? Com certeza. Tu é uma pessoa que falava. Não, mas até hoje tu diminuiu. Mas tu falava pelos cotovelos, né? Desculpa, mãe. E, não, mas assim, e aí tu sente que também isso vem mudando em ti também. Sim. Porque agora, querendo ou não, tu caiu de cabeça dentro dessa comunidade. Também é um impacto, né? Entendeu? Isso, vocês notam que isso tu acaba se acostumando a não falar, né? Ou tendo que segurar, no caso, porque eu chego sempre que eu vejo o Luciano, o que eu faço? Eu falo. Não! Eu falo. Por quê? Porque, cara, é a primeira, hábito. né? O primeiro instinto, né? Estímulo de falar. E talvez até na construção da frase seja a forma de colocar as palavras de uma forma que seja fácil de traduzir, mesmo que não tenha ninguém traduzindo. Imagino que daqui a pouco tenha... Começa a ser mais sucinto. Porque, por exemplo, até não digo o sucinto, pode ser que sim também. Mas, por exemplo, sei disso por conviver um pouco com A eles. Aline deixou de falar um pouco, porque ela fala pra caramba. Mas não é isso. Ainda segue. Não fala. Essa parte a gente corta. Não esquece. Qual é o minuto? Anota aí depois pra gente ver um post-it. Mas, por exemplo, se fala muito quando um pastor está pregando sobre ouvir, né? No ouvir. E é difícil de traduzir essa palavra. Você tem que sempre arrumar alguma outra, adaptar o contexto todo. Não é só a palavra. Então, daqui a pouco, na construção da frase deles, daqui a pouco tá ouvindo, ouvir seja... Tá sentindo? Tá sentindo? Não sabia disso? Não. Quando a gente fala assim, ó, e Deus falou pra mim... Não, tá certo. Eu tô aqui pra te ensinar. Isso aí. Vamos aprender juntos. Quando a gente sempre fala, ou quando o pastor fala, e eu ouvi a voz de Deus, e Deus falou para mim, eu vi ou eu percebi Deus me avisar. Por exemplo, quando a gente fala que... Demais isso, né? Quando a gente fala que Deus nos acordou para orar de madrugada, a gente perdeu o sono. Como é que um surdo falaria isso? Porque ele não ouve Deus, vamos orar. Filho, acorda. Ele não ouve. E eu achei isso magnífico, quando a gente ouviu de um surdo isso. Deus tocou. Deus tocou. Deus tocou. É isso. Imagina. Tô pegando. Cara, fica mais impactante a frase. Fica. Claro. Deus me acordou, Deus me tocou. Deus me tocou. Deus me Aquele ali que tu falou de sentir Deus ali e tal, cara, também ficou legal. É melhor até trocar essas coisas quando for ministrar. Claro, mas é algo que não é por mal que é feito. E também não tem problema nenhum de ser feito. Mas é que são... Eles adaptaram. Claro, mas tudo passa para tu ver o impacto que um ministério tem. Daqui a pouco tu, nas tuas ministrações, já vai começar a pensar. Daqui a pouco não vai usar o ouvir, vai usar uma outra forma, né? Vai usar o tocar, vai usar, enfim. E é algo que, mesmo não tendo influência direta, acaba também impactando. Mas isso aqui que a gente está fazendo aqui é importante, porque para mim trocar, quem está recebendo precisa entender, porque também se eu troco por 500 não entendem. Verdade. Então isso aqui, falar sobre isso, esclarecer sobre isso é importante, porque daí o grande público, quando ouve eu falar tocar ao invés de ouvir, sabe que eu estou falando ouvir, mas não falei ouvir para que aquele que não ouve possa entender, aquele que não ouve possa entender. Entendeu? Então, isso é o importante também de nós estarmos aqui falando sobre isso, né? Trazendo à tona esse assunto. Para que o público também, os irmãos também, porque isso também é empatia, né? Muita. Empatia. Empatia, né? E ainda mais da forma, essas pessoas que estão hoje essas pessoas que estão hoje fazendo o curso com a Thay e com o Murilo, não sei se tem alguma ali que tem algum parente, algum amigo que tem um conhecido que seja surdo. A maioria ali... Surdo. Só amigo. A maioria é por extrema empatia. Sim. Apenas empatia. Só empatia. As pessoas, pelo menos as que eu conheço... conheço... Não vai conviver com alguém. Exatamente. Não precisa. Não precisaria, né? Não precisaria. E a gente entendeu que... constrangedor essa conversa. Te falei que ia ser constrangedor, né? A gente entendeu que a gente está vivendo o propósito quando o propósito não coube mais em mim e na Thay. Outras pessoas agregaram junto. Chegaram e começaram a evoluir dentro da comunidade junto com a gente.
Uau, e isso foi muito doido, porque assim, uma das coisas que eu sempre tive vontade com essa questão da Libras era, eu preciso ajudar a sociedade surda dentro da sociedade ouvinte. Porque precisa ter uma tradução numa consulta médica, precisa ter uma consulta no acompanhamento psicológico, precisa ter uma tradução na igreja, precisa ter uma tradução na escola, numa palestra, precisa ter. Só que eu, Tayane, sozinha, como é que eu ia dar conta de fazer isso tudo? E o nosso intuito ali com as turmas de Libras é exatamente esse, ter um tradutor em cada canto da cidade. Na Igreja Católica, na Batista, na Gideões, na Assembleia, sei lá, no mercado, na Essa farmácia. era a minha pergunta, né? Quais são os próximos passos do Ministério? Aí é o seguinte, né? Olha que louco, né? Daí eu pensando aqui com meus botões, né? Constrangido no nível hard, né? Eu ia falar uma outra coisa que eu não deveria ter falado, e aí agora o Murilo falou e eu fiquei quieto, ainda bem que não falei o que eu ia falar, porque se eu falasse ia ser uma coisa muito mal falada. Se alguém traduzisse o que tu acabou de falar agora, ia se enrolar. Cara, eu ia dizer assim, olha o que eu ia falar. Mas eu vou falar o que eu ia falar, porque os absurdos também tem que ser falado, né? Para ser debatido. Então, assim, eu ia dizer, mas tem tão poucas pessoas, né, surdas, não precisa, eu ia falar isso. E daí, na hora, quando tu começou a falar, veio um negócio assim, não, tem poucas pessoas porque não tem inclusão para elas. Porque elas estão aí às 500. Exato. E elas se alguma já não pode no domingo à noite... Elas não estão nos outros lugares, por quê? Porque vão fazer o quê? Exato. Se não tem como se comunicar. Por isso que há necessidade de pessoas terem em todos os lugares, para que esses 500 possam estar em todos os lugares. Exato. Vamos lá. Curso. Quem quer fazer o curso? Como é que faz? Qual o Instagram, telefone? Façam um merchan de vocês aí para a galera achar vocês. Então, galera, nós temos o Instagram Mãos que Falam, Libras Mãos que Falam, que é o Ministério da Igreja. Ali sempre os meninos estão respondendo o pessoal. Tem um vídeo polêmico que ultimamente deu bastante repercussão. Nós agradecemos todas as pessoas que comentaram, porque foi sobre um sinalzinho que era antigo, igreja, casinha da cruz. E do nada surgiu um sinal novo, que é esse aqui. Só que a gente conhece, a gente sabe que o surdo tem variação linguística, ok? Então, assim, pode ser que lá para cima o sinal signifique outra coisa. Mas aqui no Rio Grande do Sul nós entendemos esse aqui como espiritismo. Então, assim, ficou um pouco associável. Entendi. Ficou associado. Ficou muito associável. Então a gente falou que a gente não concordava, a gente conversou, logicamente, com a comunidade surda, e eles falaram que, né, não concordariam com esse sinal novo. Da onde veio esse sinal novo? Ninguém sabe, ninguém falou ainda pra nós. Alguém criou esse sinal e jogou na comunidade. Continua. Então a gente continuou com a concordância da comunidade surda, esse aqui. E como é que é o da Batista Filadélfia, do farolzinho? Como é que é? B. Só esse, B. Isso, e o outro aberto. Bate, sobe e farol. Porque é Batista. Pra frente. O farol ficou alto, acho que Então, os cursos daí, sendo que a pessoal chamou ali, por Libras Mãos que Falam, a gente está atendendo por lá também. Cara, tu vai te matricular, pastor? Eu vou. Eu não sei como que eu vou achar o tempo na agenda para fazer, mas eu vou. Então, porque eu não estou aqui, mas quando eu estiver aqui, eu vou estar. E quando eu estiver, eu estarei lá. Amém. Quem Amém. entendeu, entendeu. Quem entendeu, entendeu. Não é acerca... não é acerca de si. Não, mas assim, pastor. Matricular ou não, é acerca se tu te matricular, de fazer a matrícula. Eu vou ser teu colega. Me comprometo. Olha aí, ao vivo. Desafio. Fechado? Então Quando tá. é que vai começar a próxima Gente, turma? anotem isso. Quando não, aqui, olha para aquela câmera lá, Bruno, por favor. Fala a câmera, aquela câmera ali, ó. Então olha aqui e fala lá o homem de Deus que tu é, que a gente vai fazer eu e tu. Vou fazer o básico de começo, não vou prometer. Eu vou esperar o pastor Gabriel, porque ele vai ter que fazer o básico primeiro. Me comprometo, aqui, ó, vai ficar registrado no YouTube. Se este excelentíssimo pastor estiver matriculado no curso, serei colega dele. Olha aí. Assim como somos colegas de bancada no Encast, teremos colegas nas Libras e não vou mais passar essa vergonha aqui. Fechado. E é o seguinte, vai voltar
vai voltar aqui a Thay Murilo e nós vamos fazer aqui, tu vai fazer 1 hora de podcast e tu vai me interpretar aqui 1 hora. Não, eu vou falar e tu vai fazer mas os não sinais. pode, eu vou te dizer, não pode ficar 1 hora interpretando, tem um limite de tempo ali. Agora Tem? não sei dizer. Quanto tempo é? De 15 a 20 minutos Então no nós vamos máximo. fazer 4 sessões de 15 minutos contigo. A gente vai parar e volta, para e volta. Tá. Como é que funciona isso? Vamos, Pois é, a gente está isso se aí, encaminhando para o final, mas como é que funciona? Tem Quando um é que vai rodízio? começar a aula? Vamos só pensar nisso antes. A aula da nova turma vai começar só no ano que vem, então vocês fiquem tranquilos. Eu ia te falar agora, porque Não, ano que vem não. tem um projeto em andamento. Só pra nós. Não, tem um projeto em andamento onde a professora Tayane vai ficar impossibilitada. Ah, verdade, né? Tem. Por isso, Tá, só para mas- ano que vem, abril. Abril? Não. Não dá. Não podemos esperar tanto tempo. Não Tem po- outro não professor? podemos, não podemos. Tem a Duda. Tem a Duda. Pode ser a Duda. Vamos iniciar com a Duda e Fala depois pra a Duda gente... que não tem. Não preciso falar pra Duda. só Duda nó- deve estar ouvindo a gente. Duda. Eu e o Bruno. Só nós, marca o dia. Puxa as orelhas, garota. Duda, puxa que as Deus orelhas. te Seja só abençoe. nós, seja só nós. Então tá. Ela vai sofrer o pênalti final, Vai. mas ela vai fazer. Principalmente se ela assistir o podcast com o Alessandro Pereira, o rei do óleo, né? Vai ver o ataque de Já riso deve que ter deu. assistido, né? Porque isso aí Com- foi na semana retrasada, Foi filho. semana passada ou retrasado? Retrasado. Muito Isso. obrigado, pastor. A gente está Retrasado. falando agora com o holograma do pastor Gabriel, que nesse momento ele Isso. está em Israel. O que acontece? Duda, onde é que tá? Wagner? Lá? Duda, as segundas-feiras, tá? À noite. Nós vamos fazer isso aí depois dos teams ali. Já prepara 1 hora. Meu Deus, depois Tipo, dos é times. isso aí. Duda, é a única hora que nós temos ali, 9h30 por aí, né, Bruno? Sim. Tá? Amém. 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 É a hora que a gente tem, nós já te prometi antes. Duda, te prepara porque a gente vai vir forte. Ah, show de bola, A gente gente. vai vir Show de forte bola. e eu quero ministrar boa parte lá da palavra num sábado lá de... Eu queria ver o pastor Gabriel traduzindo o pastor Ele Gabriel. mesmo. Vai ver porque eu vou ter que falar, né? Vou falar com as mãos que falam. Show de bola. Vamos que fala. Meus queridos, que honra ter recebido vocês. Cara, Foi gente, muito que agradece. explicativo, Poderíamos foi ficar mais 1 hora aqui, construtivo, né? Cara, muito bom. com A certeza. honra foi nossa. Isso, A que honra nem foi nossa. falamos do Baby Oliver, que já vai nascer com Tomara que certeza venha a cara interpretando. da mãe, né? Com Ele certeza. já vai- é bom que ele Amém. vai chorar em Já Libras, né, sabemos se é menino ou menina? Ainda mano? Não, Ainda mas não, eu quero que ainda ele, assim, eu quero profetizar que ele chore em Libras pra você. Ah, vê só? Noites Amém. bem dormidas, né? Chorando em Libras, em silêncio. Mas olha só, foi um prazer para nós mesmo. Eu já quero de novo. Né? Eu queria que vocês viessem uma outra vez, né? Depois quando a gente se formar. Com certeza. Amém? Não, Bora. é verdade, né? São 3 módulos de 5 meses, é isso aí? Isso. Então, Isso. Não, 3 módulos de 5 meses. Ué? É? Não, mas o Básico é Não, 5 básico, meses. básico, Cinco Isso, meses. básico é 5 meses. Sim, sim. É um básico. Um básico a gente consegue já trocar. se falar Sim. aqui, Consegue. consegue entender pelo menos lá também, né? Sim. Consegue se comunicar? Também. Sim. Bom, Bruno, Show de bola. tá Sim. ótimo. Show de bola. Vamos fazer Consegue. primeiro o básico. Depois, se Deus abrir. Nós vamos prometer que a gente também não vai. A régua tá lá em cima, né? É isso aí. Se Deus depois ministrar, a gente vai indo. Não, a gente vai. Médio, depois Só vamos avançar. obedece, é isso É aí. isso É. aí. Isso Mas aí. então vocês voltem aqui, né, depois quando a gente for se formar, eu e o Bruno, e a gente quer festar. Bora? Bora. Bora. Não, mínimo, né? Mínimo. Até porque será um milagre, né? A gente numa turma juntos. Voltem aqui para falar e aí tragam dados, tragam números, quero que vocês tragam mais coisas ainda. Quero agradecer porque vocês foram muito solícitos, né? Chegaram, nós convidamos, vocês já vieram. Então também a gente fez umas perguntas aqui meia louca, vocês vieram muito bem, né? E isso é muito esclarecedor. É muito. Eu confesso para você, eu hoje vou sair daqui com algumas dúvidas que eu tinha muito esclarecidas e com uma outra visão. Com certeza. Eu sempre tive uma visão de muito carinho e respeito, sabe? Respeito, carinho por aquilo que vocês fazem, admiração pelo trabalho, mas hoje, né, com esse nosso desafio aí lançado, também vai ser uma visão de estar mais inserido, de estar mais próximo. Quero sentar na cadeirinha lá na frente, lá perto de vocês ali para ficar vendo vocês fazer. Será Tá? muito Show de bem bola. recebido. Fechou, Bruno? Fechou? Uma E das eu coisas já que eu enxergo um pouquinho mais longe. Eu quero botar o pastor Gabriel dentro da comunidade surda. Vamos lá, Perfeito. vamos lá. Mas isso vocês podem me colocar sem ainda que eu esteja conseguindo Sim. falar
né? Durante o verão, Eu a posso colônia ir vai lá. estar cheia. Quero ir lá, levar uma palavra com eles lá e quero poder também E compartilhar uma das com eles coisas lá, que estou à a gente disposição. sempre, uma das Amém. coisas que a gente sempre desmitifica é porque eles falam: vamos lá na colônia do surdo-mudo. Gente, não é surdo-mudo, porque Nem é todo surdo é raríssimo o surdo que é mudo. É? Muito raro. raro. Muito raro. Então não é, tu não falou agora que era muito raro o surdo que falava? Mas Sim, o mas é que emitir ele sons fala com as mãos. daqui a pouco? Exatamente. Porque o surdo que é mudo, ele não tem cordas vocais, então ele não emite som nenhum. Entendi. Nada. Ah, daí isso é raro. Isso é Isso é raríssimo. O que é o Raríssimo. normal, ele emite som, mas não é o... oralizado. Ele Isso não aí. sabe o que está Entendi. saindo da Como é que boca. Ele não é. Não vou saber. Não vou... Oralizado. Oralizado. Não é oralizado, pastor Gabriel. Isso aí. Pessoal, obrigado de A coração. gente agradece. Prazer enorme. Eu creio que isso foi um serviço, né? Também para a comunidade, serviço para a sociedade. Verdade. Né? Vocês fazem um serviço de excelência, um trabalho de excelência. O propósito de vocês é nobre, né? E é de Deus, né? Eu tenho certeza. Continue fazendo isso, continue nesse trabalho lindo, né? Amém. De excelência que estão fazendo. Quero aqui deixar um abraço para todos os alunos de vocês, né? Dizer que eu, como pastor, juntamente com os pastores da igreja, nós nos sentimos muito felizes e honrados por ter um grupo, né, tão qualificado quanto os irmãos que falam ali, né? Que está ali na nossa, a gente poder pregar e estar vendo ali, né? Uma pessoa que nós não estaríamos alcançando, sendo alcançada através de vocês. Isso é a plenitude da comunhão do corpo da igreja. Amém. Amém. Amém? Show de bola. Amém. Obrigado, meus queridos. Murilo, Thay, considerações finais. Se você quiser deixar alguma Isso mensagem aí. para quem está acompanhando vocês. Nosso pessoal de segunda, que são os nossos alunos, foi a turma maior que a gente já teve até hoje. 14 alunos enfiados dentro de uma sala de aula. E vai vir mais. Amém. Amém. E isso é muito legal porque a gente agradece exatamente a empatia que eles estão tendo com a comunidade. Sim. São pessoas que estão hoje recebendo surdos nas suas óticas, fazendo óculos para eles, atendendo eles na língua deles. É pessoa que trabalha no hospital fazendo raio-x, pedindo para virar o pé assim, vira o pé assado, o braço faz assim. E eles já se entendem, e isso é maravilhoso. Todo Amém. brasileiro tinha que falar, É a segunda Os língua sinais. oficial do Brasil, né? Deveria. porque tu vai se comunicar com o teu conterrâneo, com o teu Exato. irmão da Verdade. nação, com o Mas teu o A mesmo. gente se comunica com as né? pessoas que não falam com a voz, mas se comunicam com as mãos e sentem com o coração. Demais. Isso aí. Uau, demais. Muito obrigado, viu? Deus e nós amamos a comunidade surda. Show de bola. Valeu, Murilo, Thay. Demais. Nossa senhora. Olha, quantos podcasts que a gente vem fazendo assim que tem sido construtivos, tem sido agregadores para nós, né, pastor? Tem sido um aprendizado assim. A cada convidado que vem aqui, A gente tem aprendido muito. a gente nunca terminou um podcast assim. Eu vou te dizer hoje que eu estou bem feliz. Amém. Bem feliz mesmo, porque a gente está crescendo muito. Amém. Pelo menos eu estou crescendo muito, também. aprendendo muito. Pessoas com histórias bacanas, lindas, maravilhosas que eu não tinha contato e que com certeza cada história dessa contribui também, de certo modo, para as nossas histórias. Né? Sabe que eu sempre estou naquele papel de quem fala. Eu sempre estou no papel de fala. Eu sempre estou no papel de direcionamento. Sempre estou no papel de liberar algo. E aqui, essa experiência que nós estamos tendo aqui, eu estou saindo daqui hoje muito feliz e impactado assim, com algumas coisas que eu ia falar e que na hora vocês falaram e trouxeram a luz, clareza, sabe assim? São coisas, mas é tão simples, pastor. Não, é simples, mas o simples precisa ser falado. E a gente está recebendo muito isso, né, Bruno? Nos últimos meses aí que a gente tem feito aqui, todas as pessoas que têm vindo aqui, elas têm liberado algo e nos ensinado algo, né? E a gente muito aberto a receber. Então, Verdade. muito feliz. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, Bruno, né, pela parceria, né? O Bruno, meu parceirão aí. Então, a gente agora é só crescer cada vez mais e que o Ministério de Libras cada vez mais cresça, estoure. Em nome de Amém. Jesus. E saibam que vocês têm 2 parceiros aqui para aquilo que precisar, né? Para Show de divulgar o bola. trabalho. Sempre, sempre. Esse aí é o serviço que a gente tem, é a nossa missão, né? Amém. Oferecer esse serviço aí para nossa comunidade. Valeu, galera! Estamos chegando no fim, então. Muito obrigado pela tua presença. Não se esquece que todo domingo, culto de celebração, à tarde, temos tradução em Libras. Então, fale para as pessoas. Tu conhece alguém dessa comunidade, é muito importante que tu fale.
a Igreja Batista de Capão da Canoa está de portas abertas para receber vocês. Amém. Esse foi mais um Encast. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.